E como prometido na última semana, hoje tem mais sobre apicultura em Campo Verde. Desta vez, nós fomos em outro apiário do seu Eduardo para falar sobre a coleta do mel e depois o processo até chegar ao engarrafamento. Vamos conferir passo a passo como funciona também um enxame e a importância de uma rainha. É agora aqui no AgroReal. Sempre a gente pega as abelhas aqui na cidade e outros lugares e a gente, quando tem uma quantidade, a gente leva lá nesse lugar, nesse apiário. Então, esse daí a gente demora um pouco, quando tem uma quantidade é que a gente vai para lá. Aí lá a gente começou assim com 20 e poucas caixas, chegou até 40. E hoje, assim, já diminuiu um pouco. O ciclo dela, assim, para chegar nesse daí, ele não é muito tempo. Tem umas que vai bem, outras não vai. A gente troca de rainha, que nem hoje o que a gente lá viu, tinha rainha que era fraca. E a gente fez a substituição de favo de uma caixa que tem procedência boa, para uma caixa que estava ruim. A gente tira aquela rainha e coloca sempre uns favos de rainha de procedência boa. Como é que funciona esse ciclo da abelha? Então, esse ciclo é assim, embaixo ela é o ninho, que é onde ela tem a rainha desova, que tem as posturas, e tem o pólen, né? E em volta da caixa fica a comida, e aonde ela desova é sempre no meio do ninho. E a melgueira, que é a parte de cima, que é outra parte separada, que é essa que nós extraímos hoje, que trouxemos embora, que é o mel, que é a melgueira, né, que tem na parte de cima. Onde fica a poupança das abelhas ali, é a reserva delas que vocês extraem, né? A quantidade delas comerem fica embaixo ali e é delas, né? Esse daí é delas, esse daí se a gente tirar muito a parte de baixo, vai enfraquecer o enxame, então esse daí a parte do ninho é delas. Agora, quando é um enxame muito forte, talvez ele precise até de uma melgueira, que elas vão subir um pouco, a rainha é forte, ela vai até subir numa primeira melgueira. Então a gente coloca mais melgueira para assim dar espaço para elas, então cada enxame é um jeito. Aquele ali estava com só com uma melgueira, a maior parte deles, só uma colmeia que estava com 2 melgueiras, mas porque eu estava com falta de cera violada, então só ficou com uma caixa. Mas o certo, quando os enxames estão fortes, você coloca 2, 3 melgueiras, uma em cima da outra. Uhum. Que aí fica assim, quando você vai, já é uma quantidade que você já extrai o mel tudo de uma vez, né? Porque senão de tempo em tempo tem que ir, porque senão uma caixa enche e falta espaço onde ela solta enxame. Uhum. Vale ressaltar que hoje fizeram a colheita também, né? A colheita é quando foi lá para buscar a quantidade de mel. A última vez que o senhor tinha ido foi há quantos dias atrás, antes dessa data? Foi na média de 40 dias, mas é que nem eu falei, a gente precisava ter ido antes, que estava faltando espaço e tinha caixa que já tinha soltado enxame, porque faltou espaço, ela cria outra rainha e solta o enxame, certo? E aí é onde que enfraquece a colmeia. Se troca, que faz a colheita de mel, que tem espaço, ela não solta outro enxame, mas faltou espaço, ela enxamou. Entendi. Então tem que ter uma regularidade na colheita desse mel também, e é bem rápido. O senhor disse que coisa de 15 dias ela consegue encher de novo uma melgueira, né? Exato. Se dependendo do enxame, em torno de 15 dias ele está cheio. Depende da florada, não é toda a época não, mas quando tem florada boa e o enxame é grande, é bom o enxame, que é produtivo, ele dentro de 15 dias está tudo cheinho de novo. Como o senhor disse, depois tem o passo a passo, a gente viu vocês extraindo, não é um trabalho muito fácil, tem que ficar com os macacões, são quentes, nosso cinegrafista do Jari viu um pouquinho hoje como é que é na lida, né? Não é uma atividade fácil, mas é uma atividade que é muito bacana, gostosa de fazer e também é lucrativa, né? É um serviço um pouco pesado, né? Poucos dias no ano, mas chegou aquele dia, você tem que ir fazer e não é um serviço assim muito leve não, por causa do calor, porque tem que ser macacão e de preferência sempre mexer na hora do sol quente. E também tem a questão do risco, né? Querendo ou não, tá mexendo com um bicho que é bravo, né?
Exato. Nem todo o enxame. Você vê que naquele que a gente fez naquele primeiro apiário, estava fora de horário, o clima não estava bom, mas elas tacavam demais. Agora esse daí de hoje não, mas estava muito calma, bem tranquilo. Então, e era para ter mais braba do que esse outro aqui que a gente foi ver, mas não porque o dia estava bem próprio para tirar, que estava calor. Então, a gente sempre tem que mexer com elas quando está calor. Vamos falar um pouquinho então sobre a rainha, muita curiosidade, o pessoal sabe que quem comanda um enxame é uma rainha, né? Então, essa rainha, a gente já falou da quantidade de ovos, mas a gente não falou como é que ela é criada. Ela é uma abelha comum que é tratada de jeito diferente. Explica pra gente, seu Eduardo, como é que funciona. A rainha é um ovinho de uma abelha normal, só que quando tem a necessidade, que o enxame vê que tem necessidade de uma nova rainha, elas tratam aquele ovinho com a geleia real, gerar a rainha. Então ela é tratada diferente, por isso que a rainha tem essa vida longa. Enquanto uma abelha é 23 dias, poucos dias, a rainha é a 5, 6 anos de vida, porque ela come a geleia real. Uhum. E essa geleia real é produzida também pelas abelhas ali, da mesma forma que o mel, só que é um subproduto diferente, né? É que elas pegam na natureza e traz para tratar. Tem muito rapaz aí que acha que ser zangão é bom, né? Ah, eu sou o zangão e, na verdade, o zangão ele não serve para muita coisa não, né? A rainha, quando ela nasce, ela dá o voo dela, então, quando para cruzar. Então, ela não cruza ali dentro da caixa, nada, ela dá o voo. E o zangão, que é mais rápido, ele acompanha, fecunda e ele morre e ela volta para a colmeia. Então, ele só cruza uma vez só, morreu e terminou. E os outros que tem nas caixas, ele só serve para comer, ele não faz mais nada. Ele não produz nada e ele come mais que as outras abelhas ainda. Come muito, porque ele é grandão, né? Então ele come muito. Depois que saímos do apiário, começa a fase que dá água na boca. O momento em que eles tiram dos favos o mel que chega depois aí na sua casa. Tem que ser sempre uma sala assim arrumadinha, e a gente tem que ir destampando todo o favo, que é tudo perculado, e aí depois que termina de destampar ele, aí vai para a centrífuga, que aí é onde que bate que sai todo o mel. A gente está vendo que o senhor tem umas peneiras ali, mesmo depois que passa pela centrífuga, fica uma peneira ainda para peneirar o mel mais uma vez, até que chega realmente no líquido que a gente viu o senhor engarrafando, que realmente é um mel puro, né? Exato, sempre sai uma cerinha, alguma coisa que quando está centrifugando, um pedaço do favo, alguma coisinha, sai. Então, essa parte aí é que a gente tem que ser as peneiras tudo certinha para ficar bem limpinho o mel. 1 litro de mel dá 1,485 kg. Agora, você pegou o mel com a embalagem e tudo, que tem gente que fala, isso daqui dá, mas é com vidro. Não. O líquido é 1,485 kg. Tem época também que o mel é mais fino e outra época é um mel mais grosso. Então, o mel da época da seca, quando não tem umidade, ele chega até cristalizar. E o pessoal acha que não é o mel puro. O mel mais puro que tem, ele cristaliza. O que sobra, por exemplo, os favos, eles voltam, os que vocês conseguiram centrifugar, que está inteiro, ele volta para a melgueira, para as abelhas produzirem. E depois de um tempo também, essa cera também é utilizada novamente, né? Exato. Os favos que a gente está centrifugando agora, ainda vai ter mais colheita de mel, então a gente retorna em outro apiário, ou até naquele mesmo, a cera, os favos, os cachilhos com a cera. Agora, quando chega no final da safra, que não tem mais florada, que é dezembro, por aí quando começa muita chuvarada, aí a gente vai tirar toda a sobrecaixa, esses favos, esses cachilhos com a cera, que já está uma cera um pouco escura, a gente vai colocar esses cachilhos tudo decantador de cera e derrete tudo, que aí na época que vai começar a época do mel, sempre aí em março, abril, a gente coloca de novo a cera violada, faz a cera violada e coloca para produzir mel de novo.
O que é muito importante, sempre ter o favo com a cera nova. Porque se ele tiver um favo escuro, é onde vai dar aquele mel escuro. O pessoal comenta que é florado, é isso, aquilo, não tem nada disso. O que faz o mel escuro é um favo velho. E o favo, quando é aquela cera clarinha, aquela cera branquinha, o mel é clarinho. Tem muita gente que está olhando aqui, vendo essas imagens aqui, que está dando água na boca neles. Eles querem saber se o senhor Eduardo vende esse mel diretamente, se o senhor Eduardo tem expertise, inclusive para fazer as caixas, o senhor tem uma madeireira também, né? As caixas, o pessoal que tem interesse em aprender mais sobre apicultura, pode procurar o senhor, pode comprar a caixa do senhor, o senhor faz essas caixas, como é que funciona isso daí? As caixas, eu fabrico as caixas para mim, mas hoje em Campo Verde, é assim, a mão de obra nossa aqui em Campo Verde é um pouco cara. Então, agora no Nortão, onde tem a madeira mais em conta e a mão de obra, então se torna mais em conta. Mas eu faço as caixas, não sendo de quantidade eu tenho, e sempre eu vendo umas caixas usadas, todo ano eu tenho que trocar de caixa, então essas caixas eu vendo. Bacana. E quem quer saber mais e comprar diretamente o mel do senhor, pode ir aonde e qual que é o telefone pode ligar para o senhor aí, pessoal que está vendo de casa, que está com água na boca? O telefone mais assim que a gente atende é da minha esposa, que ela que mais vende, que é lá em casa, na rua Fortaleza, número 327. Uma das curiosidades que a gente observou nessa matéria é a quantidade de dias que vive uma abelha, né? E que a vida dela é de muito trabalho realmente, né? Até a morte ela trabalha bastante. E quantos ovos uma rainha então tem que produzir para substituir essas abelhas aí diariamente? A rainha chega a desovar até 3.000 ovos por dia, aquela larvinha, porque ela tem só 23 dias de vida, né? Útil. Então, sempre nascendo e sempre morrendo muita abelha. Então, ela chega a desovar até 3.000 ovos por dia. Não, e é por isso que é importante ter uma abelha que produz bastante para que a colmeia não fique ali, o enxame não fique fraco, né? Não perca a produção. Porque se tem uma rainha fraca, não tem produção de mel, que é sempre pouca abelha, então não tem produção quase nenhuma. É que como a gente viu lá 2 ou 3 caixas que a rainha é fraca, então não funciona. Tem que trocar a rainha, sempre ser rainha boa, rainha que desova bastante. Vocês inclusive fizeram a substituição. A substituição é pegar de um lugar mesmo e colocar no outro, assim que funciona. O que a gente fez lá hoje é que tinha uma caixa que a gente achava que era assim, o ovinho que tinha rainha, mas não tinha rainha, era o ovinho de zanganeira. Então, o que é que a gente fez? Pegou um cachilho de outra caixa, que tem o ovo que é o fértil, e colocou ali. Então, elas vão puxar e vai fazer outra realeira, que vai nascer uma rainha que vai continuar aquele enxame.